Mas quando vê hoje os jovens e basta ir a qualquer faculdade e falar e ver aquilo que o Miguel diz, que é hoje e não tem mal nenhum, só estou a dizer, proporcionalmente é novo ver pessoas que estão claramente orgulhosas de serem muito conservadoras. Sim, É novo nesse sentido, a quantidade é nova. A esquerda deviam estar a trabalhar com esses jovens, deviam usar todas as armas, todos os meios de comunicação. Não tem nada para propor, Ana. O problema da esquerda é esse, é o que está falida. Mas propõe o quê? Exatamente, e que proponham políticas. Tem que se reconstruir. Credibilidade. Mas tem que se reconstruir, o que estou a dizer. Tem que ter credibilidade. E o problema é que eles não têm, mesmo que proponham coisas de esquerda. Se não praticaram políticas de esquerda, não têm credibilidade. Eu não sei se a direita moderada não vai pelo mesmo caminho. É isso que eu estava a dizer. Se não tivermos juizinho, vamos ter um problema sério. A direita moderada, mas alguém tem que estar no governo. Não, a direita moderada está no governo, mas está a aplicar ganham eleições em maio. É verdade. Por exemplo, na imigração e na nacionalidade. Então, mas querem melhor exemplo? Não, isso não é verdade. Vamos ter um... É por causa dessa conversa que a extrema-direita tem tanto poder na Europa. É por causa dessa conversa. Qualquer coisa é fascismo, qualquer coisa é extrema-direita. Eu não estou a falar... Falar da lei dos estrangeiros, tal como ela agora foi proposta. Dizer que isso é fazer a política da extrema-direita. Oh, Ana Gomes, desculpe lá. Não, isso não há necessidade nenhuma... Isso é fazer um frete político à extrema-direita. De se mexer na lei da nacionalidade. Isso é fazer um frete político à extrema-direita. Não é, de maneira nenhuma. Não tenho dúvidas. A opinião não é. Nós tivemos hoje um debate que foi o debate mais deplorável que eu já assisti na minha já longa vida, apesar de tudo, de debates em Portugal. Não me lembro de nenhum que tenha sido tão deplorável. E eu não tenho nenhum problema em dizer aqui que contribuiu Ventura para a lama, contribuiu Catarina Martins para a lama, e não tenho nenhuma dúvida não tenho nenhuma hesitação em dizer que o José Alberto Carvalho também contribuiu para o debate ser tão mau. Também contribuiu. E aí eu acho que as pessoas, quanto mais depressa perceberem... Embora em defesa do José Alberto Carvalho, não é fácil moderar um debate Bernardo, desculpa lá. As perguntas foram feitas para provocar o Ventura. Eu tenho isso tudo assinalado. Fazem perguntas sobre o que o Cardeal disse sobre o discurso de ódio. Vira-se para ele assim, isto é para si. Sim. Para Catarina Martins, não fez nenhuma pergunta equivalente. Disse a Catarina Martins, então vai, agora... Não, mas eu estou a falar na lógica da moderação. Às vezes é difícil. Está bem, mas estamos aqui a discutir também o papel da comunicação social. Claro, o político, como é que se deve lidar com isto. Sim, isso pode matéria tão sensível. Eu não vi o debate, mas posso falar sobre Gomes, moderador de um debate não está ali para juntar-se a um participante contra o outro. Não interessa as suas preferências políticas, Ana Gomes, lamento. Como o António disse, há 24, ou 20%, ou 25% das pessoas que votam em Ventura. Está lá para ajudar os portugueses que estão a ver na televisão a que cada um dos candidatos esclareça as suas posições sobre problemas fundamentais. Se depois eles esclarecerem mal ou não quiserem esclarecer, o problema é deles, não é do jornalista. E quanto mais tarde se perceber isso, olha, melhor para o Ventura. O Ventura é que faz uma festa disso, mas se quiserem continuar assim, muita força. Eu ia, no entanto, falar de um problema que me parece mais importante, que é este das pessoas desejarem um presidente mais interventivo. E não me parece que seja o efeito Marcelo Rebelo de Sousa. Não me parece. E até na mesma sondagem o Marcelo tem 66% da taxa de aprovação. Então, dos seus mandatos chamam as razões então não são subjetivas. 60% não é que as pessoas tenham... Ele deixou uma herança positiva para as pessoas. As pessoas não desgostou. A maioria das pessoas não desgostou o estilo de liderança de Marcelo Rebelo de Sousa, a simpatia, os selfies. Acho que as pessoas acabaram por se conciliar com isso, mesmo aquelas que não gostam das decisões que ele tomou do foro político e constitucional. Sim, portanto, as pessoas acham que estão a refletir isso. Portanto, não é uma questão subjetiva, não é estamos fartos do estilo do Marcelo, queremos agora outra coisa. Eu não acho que seja isso. Eu acho que toda a gente está a perceber que o sistema está a produzir uma multiplicação de fraquezas. E se agora estamos a falar de alguém que é eleito por sufrágio direto e universal, queremos que ele use essa legitimidade democrática para fazer qualquer coisa. E isto joga contra quem? Como o António disse, isto joga contra três candidatos, no fundo, que julgam que embaraçam os outros adversários, que é António José Seguro, Marcos Mendes e o Almirante Gouveia Mel, julgam sempre que embaraçam os outros adversários ao dizer isto não são legislações legislativas. Portanto, eu não digo nada sobre a saúde, eu não digo nada sobre a reforma laboral, eu não digo nada sobre isso. Bem, sucede que os presidentes da República em Portugal têm, de facto, muitos poderes constitucionais. Eles são co-legisladores através do uso do veto político e do veto constitucional. E, como nós sabemos, nós temos muitos precedentes de presidentes que, a partir de Belém, organizaram autênticas oposições políticas aos governos. Mário Soares, Ramalhianos. E Marcelo Rebelo de Sousa não o fez, porque vivia numa circunstância muito diferente, mas eu já dei o exemplo, vou dar o exemplo outra vez. Quando eu era deputado, em 2017, tivemos em junho a tragédia de Pedrógão. Foi o Presidente da República que intimidou, foi essa palavra, e fê-lo com todo o direito, atenção. Intimidou António Costa, o Primeiro-Ministro, e Pedro Passos Coelho, líder da oposição na altura, para dizer, tem até ao verão, lembra-se que o incêndio foi em junho, tem até ao verão do Parlamento, portanto até meados de julho, para me apresentar uma reforma da floresta. Porque ele jogou, como os Presidentes da República jogam.
com a sua legitimidade democrática e com o apoio da opinião pública, onde diz assim, se o governo e a oposição não me derem aqui um trabalho cabal, eu destruo os dois. Jorge Sampaio obrigou à saída do Hermano Vara do governo. Jorge Sampaio fez muito mais do que isso. Obrigou a saída de um ministro. Mas eu estou de acordo com o Miguel. E não aceitou a nomeação de alguns ministros no governo de Santana Lopes. Fez muito mais. Guterres mandou o governo, mandou o ministro embora. Paulo, esperava que o PS tivesse um apoio mais claro. Eu tenho a sensação... Não é o PS o partido, mas todas as figuras do PS... Eu tenho a sensação que as bases do PS estão com o António José Seguro. É a percepção que tenho. Há uns notáveis que não estão, que nunca estarão. E tem-se dividido. Até há quem vote no Almirante. Mas isso depois não se reflete aquilo que alguns notáveis dizem? Não se reflete depois nas bases? Não, acho que não. Acho que não tem esse apelo. É porque o PS tem tido alguns problemas com a eleição a Belém. Diferentemente de 86, estamos na era das redes sociais, que levam ao colo os Venturas e os extremistas de todo o género. Levam ao colo, mas ele está a trabalhá-las e os outros partidos também estão a trabalhar. Mas aí é que está, aí é que agora quer os candidatos, com um candidato em Nova Iorque, quer os partidos, quer os mídia têm que fazer o seu trabalho. E muitas vezes os mídia têm-nos levado ao colo. O Ventura tem sido levado ao colo. Eu estava a dizer nas redes sociais. Eu bem sei. Eu estive aqui num debate nas últimas presidenciais com a Marisa Matias, em que mais de um terço do debate foi dedicado a discutir o Ventura, quando obviamente não era isso que interessava naquela altura. E portanto, é preciso desmontar o que é o Ventura, desmascarar o Ventura. Como é que é possível que o Ventura venha aqui assinar com a bandeira do combate à corrupção? Já está a falar do Ventura. Já está a falar do Ventura, está a ver? Tem que ser desmascarado. É uma grande história. Ventura que representa interesses corruptos, representa financiadores que têm problemas graves com o Estado de fraude e acusações graves, inclusivamente ligadas aos incêndios. Mas o PS agora se entendeu com o Chega no Parlamento. Não, isso não é verdade. Como se sabe, isso não é verdade. Por causa das Uma coisa é as coincidências que acontecem por já são várias as coincidências. Mas não houve entendimento nenhum, como se sabe. Isso é absurdo dizer. Agora, a verdade é que, sim, o PS e os outros partidos democráticos e também os mídia e a começar pelos candidatos, têm que fazer esse trabalho de desmascarar que o Ventura representa. Mas deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Essa ideia de que ele tenta passar de que defende os portugueses, defende o país. Não, ele está a destruir o país. Ele está a semear ódio no país. Ele está a fazer muita gente agora... Olha, mas deixa-me só fazer... Vamos passar o tal um terço aqui do Expresso da Meia-Noite a falar... Não. Só fazer uma pergunta antes de passar. A Ana foi candidata presidencial há 5 anos, contra o Marcelo Rebelo de Sousa e também contra o Ventura. E ele, na altura, tinha um só deputado, que era ele próprio, e teve 500 mil votos, ou perca de 500 mil votos. Na sondagem, eu sou uma das pessoas que disse sempre que, inclusivamente, a governação PS tinha muita responsabilidade pela subida do Ventura. Nesta sondagem, embora com diferenças marginais, repare, ele aparece em primeiro lugar com o candidato que se preocupa mais com as pessoas. Exatamente. É isso que é preciso desmascarar e desmontar. Então, esse é o trabalho de quem, de facto, percebe a demagogia, a falsidade, a pantominice que está por trás e que engana alguns portugueses, mas não engana a maioria. António.